7 anos. Minha primeira viagem para o Rio de Janeiro. Que na realidade a minha primeira viagem para o Rio foi em 1986, quando a minha sogra faleceu. Eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, então eu fui pela primeira vez, que foi para a gente pegar o corpo dela assim. Porque quando a gente chegamos lá, ela ainda estava viva, expirando, mas a gente já sabia que a situação era difícil e a coisa complicou. Mas vamos deixar isso aí de lado. E a viagem oficial mesmo que eu fiz para conhecer o Rio faz o que? 7 anos. Estive na casa do meu amigo Antônio, conhecido, né, carinhosamente por Neguinho do Besouro, casado com a Vani, pessoas muito boas, né? Passei 12 dias lá e conheci muitas coisas, né? Conheci muitas coisas, até eu falo no cemitério que eu fui lá conhecer o túmulo dos artistas, as pessoas ficam rindo, acham engraçado. Doga, tu foi para o Rio, para o cemitério, assim, porque de minha parte assim eu achei bem interessante, porque eu queria conhecer o local onde estão sepultados os artistas e conheci vários locais, né? E o principal era o do cantor Paulo Sérgio, que está sepultado lá no cemitério do Caju. Terminei encontrando também o túmulo do cantor Tim Maia, que fica perto do dele. E outros cantores que agora fugiu da minha mente, mas foi muito gratificante aquela passagem lá pelo Rio na época. Também conheci locais que eu sonhava em conhecer, como a Ponte Niterói. Tive o prazer de atravessar pela ponte, fui até Niterói, conheci Niterói, fui de carro pela ponte e também fui de barco, né? Tem aquelas balsas grandes, eu fui também, uma adrenalina bem legal mesmo. Nesse dia estava ventando muito, e aquela vista sensacional, gente, do Rio de Janeiro. Essas coisas aí ficaram marcadas. Então eu registrava muitas coisas, tirava fotos, aquelas coisas, e ia deixando guardadas. Eu tinha levado, na época eu tinha uma câmera, se eu não me engano, uma câmera, a marca eu esqueci, e tinha o meu celular. O celular eu registrei muitas coisas, aquela coisa do barco, né, na Baía de Guanabara, indo para Niterói, não é isso? Se não me engano é na Baía de Guanabara mesmo. Tem uma filmagem também de Niterói até o Maracanã, em frente ao Maracanã, onde eu filmava tudo. Fiquei encantado, né? Porque na verdade o Rio de Janeiro é muito bonito mesmo, e tem muita coisa de se ver. Você que não conhece o Rio de Janeiro, eu indico ao Rio de Janeiro para você tirar umas férias, qualquer coisa assim, e conhecer o Rio de Janeiro. Muito legal. E chegando lá também, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu, vascaíno, né? Vascaíno, mas aquele vascaíno que não tem um fanatismo muito de estar discutindo com as pessoas, não. Torço pelo Vasco para ver o espetáculo em campo, aquela coisa. Por sinal, o Vasco no momento não anda muito bem, está contratando aí algumas peças, né? Então um amigo meu que mora aqui na Belo Jardim, a mãe dele mora aqui, é irmã, mas ele vive lá no Rio de Janeiro.
Ele ligou para mim, eu estava lá no Rio, e falou: Doca, hoje tem um jogo no Maracanã, tu não conhece, eu queria que tu viesse para aqui. Ele morava na época lá na Lapa, né? Na Lapa, onde tem o Arco da Lapa, não é isso? Aí eu disse: rapaz, mas eu não conheço nada. Ele disse: vou te pegar aí. Aí veio, me pegou, eu fui para a casa dele. Por sinal, me recebeu muito bem. Na verdade, ele está aqui em Esperança hoje. Passar aí uma temporada aqui em Esperança e depois vai voltar, né? Estive conversando com ele. Aí ele falou: Doca, é o seguinte, eu vou te mostrar o Maracanã. Aí eu fiquei bem satisfeito, porque, né, conheci o Maracanã. Quem é que não quer conhecer o Maracanã, né? Aquele templo do futebol. Fui para o Maracanã, mas com a condição. Tinha que vestir a camisa do Flamengo, porque ele é flamenguista e ia para a torcida do Flamengo, claro, né? Era Flamengo e Santos, a torcida do Santos pequena e a torcida do Flamengo, que era imensidão. Eu digo: não, mas não tem problema não, a gente coloca a camisa do Flamengo e vai brincar, vai para lá ver a festa, o espetáculo. O Flamengo é um clube de tradição, um time grande, né? Todo mundo quer conhecer, todo mundo quer ver, jogando no Maracanã. Já tinha visto o Flamengo jogando aqui em Campina Grande, no Amigão, contra o 13, né? Na época de Zico também. O Vasco, na época de Roberto Dinamite, também aqui em Campina Grande. E fui ao Maracanã. Cheguei lá na frente, né? Sabe que eu gosto de tirar foto, registrar essas coisas. Já fui descendo lá do carro, tirando foto, me registrando, eu com a camisa do Flamengo. E não vi problema, porque eu fui para ver o Maracanã, conhecer o Maracanã por dentro, por fora já conhecia, muito bonito também, mas queria ter aquela emoção de ver o time jogando dentro do Maracanã e conhecer dentro do Maracanã, que por sinal é muito bonito, mas na minha opinião, houve essa reforma aí para a Copa do Mundo, eu teria deixado do mesmo jeito, com aquela geral, né? Eu não tinha mexido nada, tinha dado uma geralzinha no campo, mas não tinha acabado com a geral não. Mas muito bonito o campo, muito bonito o campo. Fiquei encantado, eu olhava mais pouco para o campo do que para a parte dos caras jogando. E tá lá o Flamengo jogando, eu com a camisa, lá com os meninos brincando comigo, chegavam no meu ouvido, falava vascaíno e tal. E eu deixava pra lá e tal, e Flamengo e tal. Não tava lá pra tirar onda com ninguém, eu tava pra conhecer o Maracanã, tava pra me divertir com os amigos, com os meninos. Por sinal, quero agradecer a toda a galera lá que me levaram para o Maracanã, me deram toda a assistência, os meninos tudo flamenguista. E eu vascaíno com a camisa do Flamengo. Mas naquele momento eu estava torcendo lá para festa, né? Não tinha nada contra o Flamengo. Estava lá com a galera brincando, conhecendo o Rio de Janeiro. E no outro dia a gente foi conhecer mais lugares no Rio de Janeiro, como a Feira de São Cristóvão, Quinto da Boa Vista, não é isso? E foram muitos lugares que eu conheci. Depois fui conhecer o museu, o museu, né? Lá de Niterói. É aquele que fica, é tipo um disco voador, né? Eu achei parecido. Fica no alto, muito lindo também, muito bonito. O litoral também de Niterói, a gente desceu lá na praia, aquelas coisas. Conheci também e foi muito bacana, conheci muitas coisas no Rio de Janeiro, né? O pessoal me deram muito apoio, tanto o pessoal da família de Antônio, como o meu amigo Ui e os amigos deles, e para mim naquela época foi de muita importância conhecer o Rio de Janeiro. Aí fui conhecer Copacabana,
Conheci também o Caio Martins. Eu era louco para conhecer a Urca também. Várias coisas, várias coisas. Só não fui lá no Cristo. Na verdade, eu tenho um pouco medo assim de altura, né? Um pânicozinho assim de altura e não cheguei a subir lá no Cristo nem no Pão de Açúcar, mas fiquei ali pertinho, onde tem os barcos, aquela coisa. Por sinal, tirei várias fotos também. Só que quando eu chego em casa, de volta, numa quarta-feira eu teria que estar em Campina Grande, numa quadrilha que meu menino estava animando lá também, né, tocando. Quando a gente sai dessa quadrilha, lá num bairro em Campina Grande, não vou falar o nome aqui, os caras vieram levar, foi tudo, né? O meu celular foi o primeiro, minha carteira, a do meu menino, levaram tudo. Na verdade foi um assalto, né? E eu fiquei com pena, não foi assim do celular. Tudo bem, o celular era lançamento na época, mas assim, as coisas que tinham dentro. Porque eu tinha chegado do Rio, era na sexta, no sábado. Aí na terça-feira a gente foi para Campina Grande. E eu ainda estava com esses arquivos todinho dentro do celular e os caras foram e levaram, eu perdi, foi tudo. Assim, agora eu aproveitei as coisas que tinha na câmera, né? Ainda ficou um bocado de lembrança na câmera. Eu tirei, guardei e eu tenho tudo aqui no arquivado no meu computador, não é isso? Então, gente, voltando a falar do Rio de Janeiro, foi muito legal mesmo, a passagem pelo Rio. Aí depois veio, 3 meses depois, o meu menino tocava na banda do Luan Estilizado, surgiu aquela coisa do Superstar, e Luan foi convidado a participar, mas tinha que passar lá pela uma eliminatóriazinha que tinha lá, junto com outras bandas também, e ele tinha que fazer uma pontuação boa para poder ser chamado. E ele conseguiu, foi lá em Recife, a gente foi para Recife, tal, o Luan se apresentou e passou. Falou, Doca, Luan falou, Doca, tem que ir uma pessoa da família representando um dos componentes da banda. Nesse caso, eu estava representando David, que era o guitarrista, que na época quem colocou o apelido de David, a guitarrinha de 300, foi Luan, e de Cipó também, porque ele é magro, alto, colocou o apelido dele de Cipó. Aí começou o Superstar e eu fui 4 vezes, foram 4 finais de semana. Então a gente foi até a Globo e ali eu conheci mais coisas belas também, como aquele setor ali da Barra da Tijuca, da Lagoa, Jacarepaguá, Pedra da Gávea, o Morro dos Irmãos. Aí eu fui conhecendo também. Quer dizer, o Rio de Janeiro eu assim conheço muitas coisas assim, vamos dizer assim, um pouco de passagem, mas que me satisfez, né? Fiquei muito feliz, muito contente, e pretendo outro dia, quem sabe é Deus, mas voltar ao Rio de Janeiro, tomar aquele banho de praia lá em Copacabana, bem legal, né? Praia que eu conheci. Dei umas voltas no calçadão. E nesse dia também, no dia que eu cheguei no Rio, no outro dia, foi o dia 7 de setembro, eu assisti o desfile cívico do Rio de Janeiro. Muito lindo o desfile cívico, porque hoje aqui em Esperança nós temos mais assim, na região, um desfile assim mais estilizado, né? Os meninos dançando, aquela coisa. E lá não, eu vi
um desfile cívico mesmo, o pessoal marchando, aquela coisa, a cadência, tá. Achei muito legal na Avenida Barão do Rio Branco, né? É isso mesmo, Barão do Rio Branco, se eu não me engano. E depois a gente foi para a Central do Brasil, conheci aquela galera que trabalhava com chacrinha e tal, vendendo algumas coisas lá e tal. E metrô, eu sei que foram muitas coisas no Rio que eu conheci. Então eu só tenho que, mais uma vez, agradecer as pessoas que me receberam lá, como a Vani, como Antônio, como o Oi, e também da época do Superstar, que a gente ficava lá hospedado ao lado da Globo, né? Aí, 5 horas da tarde, a gente ia lá para o Estúdio Globos e à noite a gente ia participar do Superstar. Então, foram sonhos que eu realizei na vida. Só tenho que agradecer a Deus, né, por esses belos momentos que aconteceram na minha vida. E pretendo voltar ao Rio novamente. São Paulo não conheço assim por cima, porque a gente fazia escala lá, né, em Guarulhos, mas assim, de baixar e depois sair e conhecer a cidade mesmo, não conheço São Paulo. Pretendo conhecer porque tenho muita família lá, muita gente da minha família mora em São Paulo. Eu pretendo conhecer São Paulo também, né? Aí, Brasília, Rio, São Paulo, Natal, Recife, várias capitais do Brasil eu dei uma passadinha, sem falar nas cidades, né? E nas noites da vida, né? Que a gente roda por aí, muitas cidades. Então, gente, é isso que eu tinha para contar para vocês. E eu tento ir lembrando assim das coisas, aí vou guardando coisas que aconteceram na minha vida. E essa aí que eu estou contando hoje, da viagem do Rio de Janeiro, foi uma coisa que ficou marcada na minha vida, que foi um sonho realizado, conhecer o Maracanã, conhecer o Rio de Janeiro, enfim, vários locais, né, do Rio de Janeiro. Então, espero voltar outra vez lá, se assim Deus me permitir. Valeu, gente. Eu volto agora com o vídeo 21, 21º, não é isso? Então foi isso aí que aconteceu. Conheci vários locais e fiquei muito satisfeito. E pretendo voltar outras vezes. Assim, como eu falei agora há pouco, se Deus me permitir. Valeu, gente.